Cumprimentamos todos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a nossa lição extra está com base no livro de Levítico. Conforme a nossa leitura bíblica em classe, nós temos versículos de 15 ao 24 do capítulo 9 de Levítico. E fala sobre o aspecto do culto, da beleza e da glória neste culto. Então, no versículo 18, o boi é degolado, vai ser entregue o sangue, espargido no altar e também em redor do altar. No versículo 19, como também a gordura do boi, do carneiro e a cauda, e o que cobre a fressura e os rins, e o redenho do fígado. Versículo 21. Arão moveu por oferta e movimenta perante o Senhor como Moisés tinha ordenado. Que no caso aqui foi o peito e a espádua direita. Verso 21. Versículo 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas face. Amados irmãos, nós podemos ver logo de início que o culto estabelecido por Deus através do seu servo Moisés, que estabeleceu o culto levítico através do seu irmão Arão e os seus filhos, nós vemos que era sacrificado animais no altar. Aí fala de várias partes no sacrifício, onde nós temos a gordura, que uma delas que é mais cheirosa, aquela que é pertinho do fígado. Aí nós temos a gordura que é por detrás do couro do animal. Mas aquela amarelinha, aquela que é mais purinha, que é cheirosa, ela ficava ao lado do fígado. Tudo isso nos leva para o altar de sacrifício, aonde nós vamos estudar que para se queimar precisava de combustível. E a gordura não é outra coisa senão o combustível para queima. Nós em casa, quando vamos fritar um ovo, primeiro vem a gordura, depois vem os pedaços. Tudo isso nos indica que tudo era organizado. Os pedaços eram organizados, certo? Também o altar, a lenha era posta em ordem. Tudo isso falava da doutrina da fé. A fé de crença, de princípio, de doutrina bíblica. Quando fala em pôr em ordem, isto fala de Jesus nos aspectos da doutrina. O que é pôr em ordem? Eu tenho que saber a ordem dos acontecimentos que fala a respeito de Jesus. Por exemplo, Jesus sabia ou não sabia o dia da sua vinda? Então eu posso ver o seguinte, que Jesus, ele não sabia e sabia. Como assim? Como homem não sabia, como Deus ele sabia. Tudo isso é pôr em ordem. Por que ele não sabia? Porque ele estava humilde, na condição de humilde. Ele disse, só o Pai sabe. Mas só que ele é Deus, então ele sabia. Então na condição de humilde, ele disse, só o Pai. Mas ele sabia, por quê? Porque ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Com isso, eu ponho em ordem a doutrina, eu ponho em ordem os pedaços,
a lenha, mostrando que eu sei porque Jesus disse, só o Pai sabe, porque está escrito que ele se humilhou, tornando homem e servo, mesmo sendo Deus, como diz o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Então, quando ele é assunto ao céu, ele senta à direita de Deus, Pai. Então, com isso, ele sabe hoje o dia da sua vinda. Isto é pôr em ordem os pedaços. Fala da doutrina cristológica, da doutrina da fé, a fé como crença, a fé como doutrina. Então nós podemos ver logo aqui de início, quando Deus pediu para a formação do tabernáculo, conforme nós tínhamos estudado na primeira aula, nós estudamos sobre o altar de sacrifício. Esse aqui. Depois, para chegar no primeiro véu, depois tínhamos o segundo véu, primeiro véu, segundo véu. Eu tenho uma bacia. Essa bacia era de cobre, tinha água. Então, eu posso ver aqui, meus amados irmãos, vamos estudar? Ó, bacia de cobre, onde nós podemos ver que Moisés, no capítulo 38, versículo 8 do livro de Êxodo, Moisés havia dito para as mulheres trazer todo o cobre. Por quê, irmãos? Porque as mulheres naquela época, elas não tinham TV, muito menos internet. Então, o passatempo das mulheres do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, ela se olhava no espelho. Como não tinha espelho, como nós temos aqueles espelhos de bolso, espelho na nossa casa, não tinha. Então, ela utilizava o bronze. Então, era o lazer dela, era o passatempo dela pegar aquele bronze e polir. Então, passava o dia polindo o bronze, para que o bronze pudesse ter o espelhamento e ela pudesse ver a sua face. Como até hoje, as mulheres passam muito tempo no espelho se olhando, principalmente as noivas quando vão se encontrar com o seu noivo no casamento. Então, amados irmãos, Moisés diz, traz todos os bronze, todos os seus instrumentos de vaidade. Então, eram os instrumentos de vaidade dela. Com isso, eu posso ver, meus irmãos, que elas passavam esse tempo todo para polir. Como Moisés fez de bronze, o que? Essa pia de cobre, essa bacia de cobre, então nós podemos ver que precisou derreter o que? Esse bronze, para poder fazer exatamente essa bacia, para colocar água aqui dentro. Então, como é que os sacerdotes eles iam ministrar no lugar santo dos santos? Ele tinha que passar, pela bacia. E os sacerdotes não chegariam no lugar santo sem primeiro também não se olhar no espelho. Então, qual era o espelho do sacerdote? A água. Então, tanto a água servia para se lavar, como também servia para o sacerdote se olhar. Então, a água trazia um reflexo também de espelho. Meus irmãos, tem muitas pessoas que pregam, mas esquecem do espelho. O espelho é a esposa. É ela quem, na hora do chamado para a obra do Senhor, o ministério procura o espelho. É o espelho quem vai dizer como é que está. Se está sujo, se tem mancha. Então, se a mulher procurar o ministério,
e falar daquele pregador, que é o marido, acabou-se. Não tem como. Com isso, tem pessoas que estão pregando sem o seu espelho. Presta atenção aqui. Então, eu posso ver que Jesus, na época quando ele veio no Novo Testamento, ele sabia muito bem o papel fundamental das mulheres, dos espelhos. Era os espelhos da qual Jesus tinha 7, logo no seu ministério, 7 Marias, toda chamada de Marias, eram espelhos da obra de Cristo. Eram elas que financiavam, ofertavam, era a base para espelhar a obra de Cristo. Então essas mulheres eram o espelho de Cristo. E Jesus falou muito bem delas. Então nós podemos ver que Jesus, ao falar da mulher, falou de uma forma de que nós temos que ter consciência de que quando nós vamos ministrar no Santíssimo Lugar, nós precisamos passar pelo espelho. É o espelho que nós temos que levar conosco, porque é esse espelho que vai nos falar onde está a nossa sujeira. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, nós vamos para Levítico, capítulo 1 e versículo 9, onde vai falar, Levítico, capítulo 1, verso 9, onde vai falar sobre as entranhas, certo? E as pernas deveriam ser lavados com água. Então, tudo isso aqui nós vemos o discernimento, porque Levítico tem uma base fundamental para ser escrito por causa de Gênesis 15. É Gênesis 15 que me indica o livro de Levítico. Então, eu posso ver aqui que o Levítico também leva para o Novo Testamento. Com isso eu posso ver em Mateus, no capítulo 26, certo? Versículo 36 a 39, as entranhas. Isso eu estou falando do Levítico. Levítico, certo? O que é isso? As entranhas do versículo 9. Mateus 26, 36 a 39. Quais eram essas entranhas? Jesus havia dito que a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então as entranhas, o íntimo, a alma de Cristo entristecia. Por quê? Porque ele estava exatamente para adentrar no Getsemane, certo? O que é isso, Getsemane? Um verdadeiro tabernáculo natural. Onde é que eu posso ver isso? Da parte de cima. Eu olhando da parte de cima, nós temos várias árvores. Com isso, Jesus, ao chegar no jardim do Getsemane, ele chega com 8 mais 3, que dá 11. Não era 12 os discípulos, porque o outro foi até a turba entregar o mestre. Então esse aqui não estava, era o Judas. Então ele chega com 11. E quando ele chega aqui, nós temos primeiro, segundo e o terceiro lugar. Ele chega com 11, mas deixa 8 aqui e diz: assentai-vos. Os 8 não vão orar e nem vão vigiar.
eles vão se vir para sentar. São estes no culto que estão lendo, são estes no culto que não dá atenção quando tem alguém ministrando. Sempre eles estão com revistinha, esses são do átrio. Esse você não pode contar nada para ele. Você não pode dizer que está endividado. Você não pode falar que está com problema com a mulher, com problema íntimo na alma. Eles são do átrio. A maioria deles, fofoqueiro. Jesus sabia que não poderia contar para esses 8. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, é por isso que ele leva 3, glória a Deus, para o lugar santo. Pedro, Tiago e João. Porque esses 3 aqui, Pedro, Tiago e João, são os que viram ele com o rosto brilhando como o sol. Então, esse aqui pode receber também a glória dele como homem. Qual era? A sua humilhação. Estes que estão aqui viram ele com o rosto de sol lá no Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou e o seu rosto pareceu como sol. Então, esse que pode suportar a glória, também suporta a humilhação. Ou seja, ele estava como homem, sendo revelado o seu rosto. E aqui, como Deus. Glória a Deus. Então, esses aqui também não servem para cá. Glória a Deus. Isso é importante. Ele só serve para vigiar. Esse aqui serve para cuidar, para guardar, para te ajudar. Mas não serve para estar além. Esse além é muito importante. Quando você lê Mateus 26, 36 a 39, se a sua Bíblia diz ali, pode tirar, coloque além. Porque esse além é um resultado do Santíssimo, lugar santo do santo. Porque é aqui que Jesus vai sozinho. É nesse lugar que Jesus vai só. E vai 3 vezes. Leia o texto. Ele ia, voltava. Ia, voltava. Então, por 3 vezes, ele orava. Eram as entranhas de Cristo. Então, quando Jesus se apresentou a Pedro, Pedro era as pernas. Meu irmão, se você olhar desde quinta-feira, passando por sexta, sábado e chegando no domingo, onde a paixão de Cristo já começa na própria quinta-feira, onde Jesus vai lavar as pernas dos discípulos, Pedro diz, não, as minhas você não lava. Meu irmão, é um corpo só. O pé não pode dizer para a cabeça que não quer ser lavado. Quando Pedro falou, meu irmão, Pedro era usado em várias circunstâncias pelo diabo. E aqui, quando ele disse, não me lavará os pés, Jesus disse, não tem parte comigo. É forte isso aqui, porque ele não entendia Levítico. Por isso a importância de estudar Levítico, a importância de estar nas aulas extras, porque aqui nós entendemos que Pedro era as pernas, e com os pezinhos, aqueles pés, ele era parte do cordeiro. Quando ele disse, não, a cabeça também, Jesus disse, não entende Levítico, Pedro. Volta lá em Levítico e veja. Irmãos, a cabeça é Cristo. Só os pés devem ser lavados, porque a cabeça já está pronta. Cristo nunca pecou, então não precisa lavar a cabeça. Só precisa lavar os pés, porque os pés são os discípulos. Os 3 não podem estar no lugar santíssimo, porque se ele estiver lá, vai dar uma bronca.
e eles vão passar no rosto. Eu estive no lugar santíssimo, eu vi. Então, o lugar santíssimo é só seu. O teu quarto é um lugar santíssimo. Não empreste, não deixe ninguém dormir lá. Existe um lugar santíssimo que só você pode estar. Glória a Deus. Então, nós podemos ver, meus amados irmãos. Glória a Deus. Então, meus amados, Jesus, quando ele ora e está só, ele entrega toda a sua vontade, todo o seu querer no lugar santo do santo. É aqui que ele vê a cruz. O Pai mostra a morte dele aqui, no santo lugar, o Santíssimo. E ele diz, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o querer de Jesus, a vontade de Jesus foi entregue aqui no Santíssimo lugar. Então, nós podemos ver que quando Jesus volta, pela última vez, Jesus diz aqui, ó, descansai. Irmão, isso aqui, meus irmãos, os discípulos estavam carregados de sono, não conseguiam orar. O Pai até mesmo estava por trás de tudo isso. Não, meu irmão, veja a revelação. Jesus orava só. Os discípulos não oraram com Cristo. Os discípulos não chegaram no lugar santíssimo, porque ele foi sozinho para cá. Aqui tinha 3, aqui tinha 8. Então, não houve concordância aqui, ó. Não houve 2 e nem 3, só houve um só. Então, como não tinha concordância, o Pai, a sua vontade prevaleceu. Ele disse, não seja feito a minha, mas a tua, ó Pai. Por isso que na igreja é preciso de concordância. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Por isso que quando a igreja se reúne na oração, todos têm que concordar para haver cura, para haver batismo com o Espírito Santo. Não pode haver discordância, porque quebra todo o propósito. Por isso que a igreja tem que entrar em um estudo bíblico, preparar a igreja, orar para que Deus faça o milagre. Porque a concordância é o mistério e o segredo para Deus manifestar o seu poder. Então, nós podemos ver que Jesus disse, vigiai e orai. Por que vigiar e orar? Ele explica, para não cair na tentação. Então, por que eu oro? Está explicado, não cair. A intimidade eu tenho porque eu tenho o Espírito Santo que já me une com o Pai e com o Filho. E Jesus falou, se eu tiver comunhão na mesa do Senhor, e se eu ando na luz, que é a palavra, então se eu ando na palavra, e eu participo da mesa do Senhor e tenho comunhão com meus irmãos, eu posso dizer que os meus pecados foram perdoados e sou purificado de toda injustiça. Com isso, quando eu oro, é só para mim não cair na tentação. Porque se eu orar hoje, amanhã eu não caio. Se é para cair amanhã, se eu oro hoje, amanhã eu não caio. Então tudo depende de orar para não cair. A importância de não cair é porque eu oro. Aleluia. Então por que eu oro? Para não cair. Está escrito, orai, vigiai, para não cair na tentação. Porque eu já tenho comunhão, eu já participo da mesa, eu já ando na palavra, então eu preciso orar. É aqui que eu percebo que a natureza humana só se curva a Deus quando ela ora. Por isso que Jesus, como homem, ele se curvava, por causa da natureza humana, porque ele era homem, e assim
ele se entregava ao Pai. Então, meus amados, nós podemos observar, já encerrando aqui essa parte, se lembra de Caim? Então, Caim, qual foi o combustível que faltou para Deus não descer fogo para a oferta de Caim? Todo carro precisa de combustível. Toda fritura precisa da gordura. Então faltou combustível aqui. Então o combustível que faltou foi a obediência, que é um tipo aqui da gordura que não tinha para Deus descer fogo. O combustível, obediência, a gordura que faltou. Então nós podemos ver, amados irmãos, que sem o combustível o fogo não pega. Então, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos ligados ao altar. E como Josué, naquele tempo, ele fez um trato com os gibeonitas para que eles carregassem água, fazesse parte da limpeza e também levasse a lenha, fazendo parte do fogo. Saul depois mandou matar os gibeonitas, mas Deus se irou, porque os gibeonitas, Deus o adotou na sua família. Hoje esses gibeonitas somos nós, a igreja do Senhor, filhos adotados por Deus, que estão ligados direto ao altar, que esta igreja participa da limpeza e do fogo, para levar, aleluia, até o altar de Deus. Então, meus amados, esta é a nossa aula. Deus abençoe. Amém.